Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Never Ending Nightmares. Talvez você estranhe eu estar falando desse jogo, afinal de contas esse jogo saiu em 2014, setembro de 2014 mais ou menos, e eu tenho falado muito de jogos que estão saindo recentemente, especialmente esses jogos menores, mas eu faço muita questão de falar sobre o Never Ending Nightmares, porque muito provavelmente é um dos jogos que eu mais gosto dos últimos anos aí de terror. E ele saiu um port agora para PlayStation 4 para Vita. Então, talvez muitas pessoas que nunca ouviram falar e não jogaram a versão de PC agora conheçam e se interessem. Mas esse jogo eu tenho uma relação próxima a ele, porque eu tenho muitas coisas em comum com o diretor, o criador do jogo. Então, antes do jogo sair, ele tem uma história bem particular, que ele foi fundado por Kickstarter, mas o chamariz do jogo, né, o que fez muita gente voltar suas atenções para ele, até mesmo pessoas que não se importam com jogo de terror, é que esse jogo ele nasceu de transtornos psicológicos, de problemas, doenças psicológicas do criador do jogo, o Matt Gilgenbach, depois dele ter feito um jogo e ter sido um grandíssimo fracasso o jogo. Ele fez um jogo de PS3 chamado Retrograde, que era tipo um Guitar Hero de navinha, que você jogava ao contrário. É uma proposta interessante, mas meio difícil de explicar. E por mais que você pudesse jogar sem a guitarrinha do Guitar Hero, ele meio que foi pensado para isso, nem todo mundo tem essa guitarrinha. Então ele foi um grandíssimo fracasso, isso colocou o Matt Gilgenbach numa condição de depressão profunda. E eu acho muito legal ele expor isso e compartilhar essa experiência em forma de videogame. O Never Ending Nightmares ele não é necessariamente a história de um desenvolvedor de jogos frustrado numa clínica uma clínica psiquiátrica, mas ele tem metáforas e analogias muito interessantes com relação a isso, e todo o projeto, todo o processo de Kickstarter foi baseado nisso, e ele foi extremamente sincero e se abriu de forma muito bonita até com relação a isso. Então ele fez esse jogo que foi um grande fracasso, e ele já sofria de TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é um problema bem sério e muito mais comum do que todo mundo imagina. E ele se afundou numa depressão grande que ele não conseguia mais criar, basicamente. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, inclusive eu vou colocar o link da entrevista na descrição do vídeo aí. E ele conta bastante disso, né, de como foi difícil essa etapa e de como ele conseguiu canalizar esse problema num jogo. Eu acho que uma outra categoria, uma outra classificação, uma outra forma de exteriorizar terror é compartilhar experiências pessoais. A gente viu isso muito em muitas mídias e o videogame faz isso, tem feito isso cada vez mais. E esse Never Ending Nightmares é o jogo mais pessoal que eu já joguei nesse sentido. Então a gente joga com um personagem chamado Thomas Smith, e ele está num ciclo de pesadelos, e o jogo é basicamente ele tentar entender quem ele é, onde ele está e por que está acontecendo as coisas que estão acontecendo. Então, ele é um jogo diferente em muitos aspectos, porque ele não tem dificuldade em si, ele não tem obstáculos, necessariamente falando assim. Ele tem os inimigos, que são todos analogias a condições que o Matt Gilgenbach passou. Então, você vai cruzar com pessoas em camisa de força, ou bebês monstruosos gigantes, ou bonecas assassinas, e o fato delas te matarem vai fazer com que esse personagem acorde e tenha que passar por esse obstáculo. Então é uma dificuldade diferente, porque ela está mais ligada ao fato de você, como jogador, superar o aspecto gore do jogo, visual bastante. É um jogo muito grotesco visualmente. E ele tem um aspecto bem particular, ele é todo em preto e branco, a sombra dele é muito bonita, então ele tem momentos que você só vê o contorno da lanterna, aquela luz bruxuleante de uma vela, mais uma vela que uma lanterna, e é tudo escuro, e você tem os lampejos de trovões, e você investiga uma casa, e um jardim, e um cemitério. Então você tem cenários clássicos de literatura gótica, e ele se passa no século XIX, numa mansão vitoriana do século XIX, que também é um cenário clássico de literatura gótica. Então ele tem todos os elementos clássicos de terror, mas com aspectos de gameplay muito próprios, que na minha opinião fazem ele ser ainda mais especial e fazer mais sentido com essa proposta pessoal do diretor. Então assim, eu joguei esse jogo novamente, e ele pede revisitações, porque ele tem 3 finais, e além dos finais ele tem ramificações para chegar até esses finais, e eles são muito diferentes entre si.
E eu perguntei pro diretor se existe um canon, um final real entre eles, e ele disse que não, é altamente interpretativo. E se o fato dele assassinar uma menina diz respeito a ele matando a própria irmã ou a própria esposa, ou se aquela menina não tem relação nenhuma com a vida dele, isso cabe a você como jogador interpretar. O jogo é cheio de nuances que fazem com que você conecte uns pontos. Eu tenho a minha própria interpretação, eu acho que tem um final lá que é o final certo, por mais bizarro que ele seja. Então, infelizmente, tem uma outra história triste por trás desse jogo, que é o fato dele não ter conseguido financiar o novo projeto dele, que é o Devastated Dreams, que parece ser ainda mais interessante, porque você joga com uma grávida, que é ainda mais pessoal, porque a esposa, você joga com a esposa do cara, do Matt Guggenbaum, o criador do jogo. E ele fez esse projeto de Kickstarter e não foi fundado, infelizmente. Mas eu imagino que ele vai conseguir financiamento de alguma outra forma, porque o projeto tem tanto potencial, pelo fato de você jogar com uma grávida e todas as complicações e neuroses que isso possa trazer para o personagem, e se passar nas Filipinas, que é onde a esposa do cara nasceu. Então eu acho que ele encontrou uma forma de lidar com os problemas, com as neuras e todas essas patologias psicológicas de uma forma extremamente legal e que você pode ser compartilhada. Eu não sofro desses problemas, não hoje, e não sofri, assim, eu nunca tive toque, eu acho. Depressão é uma coisa que é muito mais comum do que a gente imagina. Então você cria esses vínculos, por mais absurdo que possa parecer. Então eu não sei se o Devastated Dreams ele vai ser de fato um jogo um dia, espero muito que sim, mas o Neverending Nightmares ele já aconteceu, e você pode jogar ele de várias formas. E eu recomendo muito por conta da particularidade de ser essa coisa tão visceral e pessoal.